Eu sou muito fã da Marvel, e eu sei que muita gente que vai assistir esse vídeo também é muito fã da Marvel. E eu acho que a gente tem que simplesmente concordar um com o outro de que a gente não tá tendo mais muita expectativa com o estúdio, né? Desde por causa dos filmes que são filmes que vêm numa continuidade que parece não ter nenhum direcionamento, parece que eles não sabem exatamente o que eles vão fazer com esses filmes, a história que eles querem contar, onde eles querem chegar. Claro que isso tem muitos problemas de bastidores, né, que atrapalharam talvez a visão de onde eles estavam construindo e eles tiveram que reformular tudo. Mas aí a gente também tem o anúncio de um filme que ele não parecia tão empolgante, vem na pior fase da Marvel e ainda por cima trazia os personagens que já tinham sido apresentados ao público, mas que de certa maneira ninguém realmente tinha ali muito carinho por eles, né? Ninguém tava realmente ali muito empolgado pra ver boa parte desses personagens. Tem um outro ali que é uma exceção, mas no fim das contas, Thunderbolts se revelou uma grata surpresa, assim, uma surpresa muito positiva que traz ali coisas muito interessantes, não só porque lembram as melhores, né, os melhores momentos da Marvel em um filme mais contido, que é muito divertido sem ser totalmente bobo, né? Não é aquele filme mais bobalhão, que é muito engraçado, que tá tentando ser muito engraçado. Ao mesmo tempo é um filme muito maduro, muito sério, muito sóbrio, mas que também não tá tentando ali pagar de filme que, sei lá, vamos colocar um filtro preto e branco, botar muita violência. Vamos fazer esse filme que, sei lá, que é fingir que não é nem um filme de quadrinho, um filme de super-herói, sabe? Não, Thunderbolts fica num meio termo super agradável, que lembra aquelas brincadeiras de criança, sabe? De quando a gente tem vários bonecos aleatórios e a gente junta tudo numa história que só faz sentido na nossa cabeça. Mas nesse caso, eles criam uma narrativa que faz sentido pro público, faz sentido pra história que eles estão contando, faz muito sentido pra Marvel. E que, olha, pra mim, eu vou dizer que pra mim realmente é um dos melhores filmes da Marvel. Ali no, principalmente se a gente pega esse momento pós Vingadores Ultimato, acho que desde o Guardiões 3, sabe, é o meu filme favorito da Marvel desde o Guardiões 3. Isso porque, como eu falei, é um filme realmente muito sóbrio, muito ali mais não necessariamente denso, mas é um filme que ele sabe lidar com um aspecto mais sério dos temas que eles estão abordando, porque o que a Marvel faz aqui é basicamente os vingadores dos transtornos mentais, né? Eles vão reunir depressão, estresse pós-traumático, bipolaridade, alcoolismo, e vão colocar tudo isso, claro que sempre ali dentro de um viés de filme de super-herói, mas que trata esses temas de uma maneira muito respeitosa, muito responsável, para contar uma história que faça sentido com os personagens escolhidos para protagonizar. Ou seja, como eu falei, esse escalão B da Marvel de personagens que a gente já conhece e não necessariamente a gente se importa, como é o caso do John Walker, o agente americano, a Fantasma, que é a vilã de Homem-Formiga e a Vespa, e o Guardião Vermelho, que por mais carismático, a gente só tem ali a referência dele em Viúva Negra e realmente não acho que vai ser o personagem favorito de muita gente, pelo menos não antes deste filme, já que aqui a gente tem um grande trabalho para estabelecer ali esses personagens, mas também contar uma ótima história sobre a Yelena Belova, interpretada pela Florence Pugh, e também ali, claro, incluir, de uma forma ainda que mais contida para não roubar a cena, o nosso querido Bucky Barnes, o Soldado Invernal, interpretado pelo Sebastian Stan. Então, como eu falei, é um grupo ali desajustado, se lembra muito outras obras que a gente já viu dentro do gênero, seja com os próprios Guardiões da Galáxia na Marvel, ou até o Esquadrão Suicida da DC, mas não é um filme que vai para nenhum desses lados. Ele tenta ter uma personalidade própria que faça sentido para a história que está sendo contada, que como eu falei, é uma história que vai falar muito ali sobre depressão, sobre transtornos, sobre traumas, e que realmente só faz sentido contar por esses personagens ali, que são os personagens mais quebrados do universo cinematográfico da Marvel. O resultado é um filme que ele é muito pessoal, eu acho que ele vai bater de uma forma muito pessoal em cada pessoa do público, principalmente se você é uma pessoa que já passou por uma situação que está sendo retratada ali. A gente tem alegorias muito densas, muito pesadas, para assuntos muito pesados, mas que está sendo trabalhado ali, como eu falei, dentro sempre de um viés de super-heróis. Então a gente ainda vai ter aquele filme com um certo humor, um filme que é um filme de ação, um filme que ainda tenta trazer tudo de uma forma bem mais lúdica, e claro, sempre encaixando tudo isso dentro dessa cronologia extensa de mais de 40 filmes, que é o universo Marvel. É um bom equilíbrio e que traz até, nesse caso de Thunderbolts, uma questão que eu acho que é muito pertinente a gente tocar aqui, quando a gente fala desses personagens, porque a gente já tá, como eu falei, há mais de 40 filmes ali do estúdio. Sempre vai vir aquele questionamento, é preciso ver tudo? E eu acho que não, eu acho que talvez valha um esforço de pesquisar quem apareceu aonde, então John Walker, que é da série do Falcão e Soldado Invernal, a Fantasma, que é de Homem-Formiga e a Vespa, no máximo esses pequenos detalhes, mas o filme ele faz um bom trabalho, o diretor Jake Schreier, ele faz um bom trabalho ao estabelecer pontos importantes da narrativa de cada um desses personagens
pra gente entender por que eles estão aqui e como eles estão. Já que sempre o mais importante é realmente contar a história que está sendo mostrada aqui, o que eu acho que é uma virada muito importante pra Marvel, porque eu sinto que boa parte dos filmes da fase 4 e 5 são filmes que estão ali sempre pensando em, não, vamos botar as pecinhas pra contar uma história no futuro, mas sempre perdendo de vista a história que deveria estar sendo contada no agora. Enquanto Thunderbolts, ele faz as duas coisas. Apesar dele ter essa flexibilização para algum easter egg, para ali fazer uma ou outra menção de algo que vai ser desenvolvido futuramente, ele é um filme muito centrado no agora, muito centrado na história desses personagens que está sendo contada e tentando sempre contar isso da melhor forma possível, principalmente tendo em vista os temas, como eu falei, que são temas muito delicados de serem abordados e que é muito arriscado você trazer para um filme desse e não abordar da melhor maneira, não abordar de uma forma responsável dentro de um filme que ele é basicamente um filme de ação, um filme ali quase de espionagem, que é algo até que a Marvel não estava fazendo há muito tempo, né? Eu acho que o mais recente que a gente teve com essa vibe foi o Capitão América 4, mas ele é um filme ali que ele ainda vai abordar tudo de uma forma muito super-heróica, enquanto Thunderbolts ele vai pra um lado diferente, e vai pra um lado bem mais pé no chão, e tentar abordar as coisas de uma forma que é diferente, mas como eu falei, casa especificamente com os personagens que estão aqui. Mas antes de eu continuar falando sobre Thunderbolts, eu quero só me apresentar pra quem não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita pra se inscrever, se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo, que vai me ajudar bastante. Tô sempre falando aí de filmes aqui no YouTube. Se você também gosta de cultura pop, séries, livros, Marvel, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Porque lá eu tô sempre falando desses assuntos, me aprofundando mais em outras coisas e até falando sempre do que eu tô assistindo o tempo inteiro, praticamente. Então vale me seguir, mas bora aí falar de Thunderbolts, filme dirigido pelo Jake Schreier, que traz aí a narrativa desses personagens que eu citei em um filme muito mais ali, meio que de espionagem, né? Um filme que não me lembra tanto a estrutura de um filme de super-heróis, principalmente quando a gente olha para os filmes da Marvel. Ele até me lembra um pouco mais o tom dos primeiros filmes da Marvel, no sentido de ele ser uma obra um pouco mais contida, onde a gente tem esses personagens que são vilões, ou super soldados, ou no caso da Helena, uma espiã, que estão ali meio que colocados numa situação que eles não tinham previsto, mas eles acabam precisando lidar com uma ameaça muito incalculável, muito imprevista e muito bizarra que só eles vão conseguir dar conta. Afinal de contas, a gente está falando de um filme que se passa no momento do universo Marvel onde não temos Vingadores. Eu acho que esse é um tema, inclusive, que vai batendo bastante em Thunderbolts e que faz ali sentido porque Thunderbolts ele é tido como a culminação das fases 4 e 5, que é essas fases do universo Marvel onde a gente não tem o grupo de heróis que se desfez ali desde o ataque do Thanos, né, desde o Vingadores Ultimato. Um dos aspectos mais importantes é como eles vão trabalhando justamente essas pequenas subtramas que são desenvolvidas em outros filmes, como por exemplo o fato do governo tá tentando elaborar os seus próprios Vingadores, né? O governo tá sempre tentando botar as mãos ali nos Vingadores, nas tomadas de decisões da equipe, desde Capitão América Guerra Civil. Isso é uma pauta que vem sendo trabalhada, isso é uma pauta que vem sendo ali pincelada em vários momentos, desde também na série do Falcão e do Soldado Invernal, como o governo tenta criar um novo Capitão América, sempre ali aliado do governo, né? E que agora é um tema que acaba culminando nessa obra, já que a gente está lidando com uma ameaça que está diretamente ligada à personagem da Julia Louis-Dreyfus, que é a Valentina de Fontaine, que é aquela mulher que volta e meia ela tá ali aparecendo em algum filme, e que é essa personagem que parece que tá sempre manipulando com a desculpinha de tentar criar uma linha de defesa agora que não temos os Vingadores. Uma coisa que alimenta muito esse tom mais sóbrio desse filme, além do fato dessa narrativa mais contida, né, mais de espionagem, é até a forma como o diretor ele lida com aspectos como a fotografia e a trilha sonora. A trilha sonora é mais contida, ela brinca bastante com os temas musicais de outros filmes, inclusive até o próprio tema musical dos Vingadores, que a gente vê sendo pincelado em alguns momentos quando a equipe é mencionada, quando a gente vê que tá ali um filme lidando com esse vazio que existe por causa da equipe não estar mais lá, mas também a fotografia que tá sempre trabalhando as coisas de uma forma mais escura, né, desde ali das cores dos uniformes, que é a cor um pouco mais desaturada, até os momentos que são momentos mais contemplativos, realmente para trazer uma reflexão sobre depressão, trazer uma reflexão sobre o vazio, né, o vácuo que existe em cada um de nós quando a gente acaba passando por um trauma ou por um período muito triste na nossa vida. Tudo isso vai se relacionando de uma maneira muito interessante à narrativa super-heróica ali dos personagens, quando eles vão lidar com o personagem do Bob, né, que é o personagem introduzido aqui, e que ele tem essa dualidade ali
muito ali colocada quase como uma bipolaridade. Ao meu ver, é uma bipolaridade a forma como o personagem é tratado pelas palavras que ele descreve, como ele se sente de várias maneiras, e que é esse personagem que vai lidar diretamente com essa questão do vazio, né? Vai lidar diretamente com essa questão de que um dia você acorda muito bem, que você acorda se sentindo o melhor ser humano da face da Terra, e em outros você acorda se sentindo pior, você acorda se sentindo ali totalmente jogado na escuridão. Essa dualidade ela é super importante para a narrativa do filme, mas também para o desenvolvimento de todos esses personagens que, de alguma forma, eles são personagens quebrados, traumatizados e que vão trazendo esses aspectos pessoais que vão combinando da obra e que vão sendo utilizados para um bom desenvolvimento de personagens, algo que eu sinto que vinha faltando muito nos filmes da Marvel. Porque aqui a gente finalmente começa a se importar com esses personagens. Eu acho que isso é muito interessante. A gente começa a se importar com personagens que a gente já conhecia, que a gente não ligava para eles. Claro, a Helena é muito carismática, eu gosto muito da Helena já, até pelo trabalho da Florence Pugh, que é uma das melhores coisas que a Marvel trouxe ali nos últimos anos. Gosto muito do Bucky, que esse personagem já é bem mais desenvolvido, né? Ele tá desde ali da fase 1, ele apareceu desde o primeiro Capitão América, então ele vai passando por vários filmes da Marvel, então é um personagem que já é muito desenvolvido, até entendo o fato dele ser um personagem que tá um pouco apagado aqui, porque senão ele vai roubar muito a cena, enquanto a narrativa que a gente tá acompanhando é muito mais pelo ponto de vista da Helena, e também é muito importante para desenvolver o personagem novo, que é o Bob. Mas pros outros personagens, que são personagens que a gente realmente não se importava, ou até que a gente tinha uma certa antipatia, como no caso do John Walker, por exemplo, o filme faz um bom trabalho de trazer eles ali e fazer com que a gente acabe se importando e até querendo ver um pouco mais deles, o que é algo muito bizarro quando a gente para pra pensar que, por exemplo, a gente quer ver mais do John Walker, não porque ele é um personagem muito legal, mas porque ele é um babaca perfeito. Mas o Jake Schreier, ele tem essa noção e ele faz um bom trabalho no sentido de colocar esses personagens juntos e criar realmente um senso de heroísmo para Thunderbolts que a gente não tem sempre nesses filmes de heróis, né? A gente tem ali momentos onde os super-heróis estão batalhando para salvar o mundo, mas não necessariamente realizando feitos ali muito mais de super-heróis. E aqui a gente tem boas passagens onde a gente vê esses personagens sendo heróicos, ainda que no decorrer de todo o filme a gente tenha esse debate de que o fato é que eles não são super-heróis, né? Eles não são nem super e nem heróis na maior parte do tempo. Mas a gente tem esse trabalho de uma forma muito interessante, justamente como eu falei, para desenvolver esses personagens e colocar eles nesse lugar de uma super equipe que realmente faça sentido e realmente a gente queira assistir dentro do universo Marvel, né? Os Thunderbolts com esse asterisco que eu vou dizer, claro que sem dar nenhum spoiler, mas tem uma função muito importante na história e tem uma importância na história que pode ou não estar atrelado com vários rumores que a gente viu anteriormente, mas é claro que a melhor opção é que você assista ao filme, tente não pegar os spoilers. A Marvel fez um bom trabalho de não dar todos os spoilers, não revelar tudo no material de marketing, então Thunderbolts tem a sua dose de surpresas que é bem legal, funciona muito bem, tá ali muito bem colocada dentro dessa narrativa, que como eu falei é uma narrativa que ela funciona por causa desse tom sóbrio, mas ela também funciona muito bem dentro desse verniz de filme de super-herói, que no final das contas é o que é de fato, né? A gente tem boas cenas de ação, gosto muito da cena do começo, onde se passa dentro de um cofre, e também de uma cena já mais próxima ali do meio pro final do filme, que se passa na Torre de Vigia. É claro, a gente consegue reconhecer que é a Torre Stark, que foi vendida lá no Homem-Aranha de Volta ao Lar. Isso não é spoiler, tá? Isso não é um detalhe muito importante, mas é interessante como eles fazem essa rima visual para esse filme. Essas cenas de ação, elas são muito legais, não só por serem boas cenas de ação, por serem cenas bem filmadas, mas também por ter um papel muito importante justamente pro sentimento de que a gente tá vendo a construção dessa equipe, sabe? Eu acho que isso acaba fazendo uma diferença no sentido da gente acabar se apegando aos Thunderbolts, que se revelam uma equipe muito mais carismática e interessante do que a gente tinha a princípio, o que contradiz aquela expectativa que eu comentei no começo do vídeo, né? A expectativa de que esse filme, cara, não consigo esperar nada de bom, não consigo me importar com esse filme, mas quando o Thunderbolts acabar, você vai se importar com eles, você vai se importar com a equipe, você vai se importar com o filme que, repito, pra mim é um dos melhores filmes da Marvel dos últimos anos. A barra não era lá tão alta, mas mesmo assim é muito bom sair do cinema finalmente empolgado de novo com o que a Marvel tá entregando pra gente e que agora sim eu ouso dizer que eles estão finalmente encontrando a direção que eles tanto precisavam em muito tempo. Então, para Thunderbolts, nota 8.
É um filme até que consegue resgatar a importância de uma pós-crédito, sabe? Trazer uma pós-créditos que realmente seja uma pós-créditos empolgante, no sentido de que o filme tem duas pós-créditos, uma é mais uma piadinha, uma coisa assim mais engraçadinha que não tem ali muito peso, mas a outra é uma cena mais interessante, é uma cena mais empolgante que consegue deixar ali a gente na ponta da cadeira, apesar de que eu fico me perguntando como é que eles vão trazer isso nos próximos filmes, né? Como é que eles vão abordar o que eles colocam ali em outros filmes, já que parece que tá meio que dando spoiler do que vem por aí. Mas enfim, vamos esperar pra ver, porque eu particularmente tô muito curioso. É um filme que me desperta muito mais hype, muito mais expectativa, me deixa muito mais empolgado do que, por exemplo, o Capitão América de Admirável Mundo Novo, que pra mim foi um filme bem mais esquecível. E também, apesar de eu ter gostado, de Deadpool e Wolverine, que pra mim é um filme legal, me agradou, mas é uma outra coisa, uma outra pira completamente diferente do que eu vi aqui. Mas e você, gostou de Thunderbolts? Ou qual é a sua expectativa se você ainda não conferiu? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.